Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, neste 12 de novembro de 2018. Hoje teremos na pauta de votações e discussões 8 requerimentos, 2 projetos de lei ordinária, um deles tratando sobre o projeto de responsabilidade fiscal, um projeto do Preferine, que vai entrar em vigor em breve, depois de passar por esse plenário nesta noite. Também teremos a entrada de 5 projetos de lei ordinária, um deles da Câmara Municipal do vereador Luciano Alves, que fala sobre o uso e a permanência de espaços públicos. Esses 5 projetos, além deste de Luciano Alves, estarão nas discussões na Câmara Municipal durante essa semana nas comissões permanentes. Além disso, teremos a apresentação de 19 indicações parlamentares, que são pedidos feitos pela comunidade e transformados em proposições, trazidos para plenário para discussão e possíveis soluções agendadas, principalmente com o Poder Público Municipal, através do Poder Executivo. Hoje teremos também a primeira sessão do suplente de vereador do PDT, Anderson Weber Veloso. Ele assume e faz o seu juramento nessa sessão, que é comandada pelo presidente da mesa diretora, vereador Abel Aque. A todos, uma boa sessão. Obrigado, Érico. Uma boa noite a todos. Boa noite a toda a comunidade, os internautas, a toda a imprensa. Quero cumprimentar a vereadora Liliana, cumprimentar os demais vereadores, secretário de Agricultura, que faz presente aqui, também vereador Ronei. Muito obrigado. Cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Econômico, qual estará também fazendo uso da tribuna popular para falar sobre a sua pasta. Obrigado pela presença, Leandro. Convido, então, o vereador Pablo para fazer a leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Se ladrões entrassem em tua casa, ou salteadores noturnos, como fosse devastador, eles só levariam aquilo que necessitam. Se vindimadores entrassem em tua vinha, deixariam ainda a respingar, como foste revistado, Esaú. Como foram roubados teus tesouros ocultos, foste expulso até a fronteira, por todos os teus aliados. Foste enganado, foste dominado por teus amigos. Teus comensais puseram armadilhas sob teus passos e não o percebestes. Palavra da Senhora. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Quero registrar e agradecer a presença do secretário de administração, o senhor Wilson Luiz Vaz. Inicialmente, de acordo com o termo de posse, já assinado em 8 de novembro de 2018, convido o suplente Anderson Verde Veloso para que, na presença dos demais vereadores, faça a leitura do termo de compromisso como vereador da 16ª legislatura. Boa noite a todos os presentes, ao presidente da Câmara, ao meu pastor presidente, boa noite também. Com muita alegria que eu faço esse juramento à Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis,
desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Muito obrigado, vereador Anderson Veloso. Depois você poderá estar fazendo uso do tempo livre, na palavra livre dos vereadores. Desejo para você boas-vindas e muito sucesso na tua empreitada. Agora será apreciada a ata da 37ª sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2018. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Billy, que proceda à leitura das proposições apresentadas à mesa e das correspondências recebidas. Boa noite a todos. Correspondências recebidas. Ofício Fundação Hospitalar Rio Negrinho, número 206. Ilustríssimo senhor Abel Ack, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Segue em anexo cópia dos documentos apresentados à contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, referente à prestação de contas da subvenção de R$ 440.602,43, referente à cooperação financeira da Prefeitura Municipal, objetivando a manutenção dos serviços de saúde, repasses para o pronto-socorro da Fundação Hospitalar Rio Negrinho, competência agosto de 2018, conforme convênio número 002/2017. Sem mais para o momento, atenciosamente, Alexandre Simão Batistella, presidente. Ofício SAMAI número 74. Senhor presidente, estamos enviando e-mail digital o balancete referente ao mês de setembro de 2018. Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, Gilson José Hexigel, diretor-geral do SAMAI. Ofício número 158. Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. Prezado senhor, junto ao presente, estamos encaminhando via CDR a Vossa Senhoria, a fim de ser submetida à apreciação dos nobres vereadores, o balancete referente a setembro de 2018 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Negrinho e Pré-Rio. Atenciosamente, Luciene Maria Quitchel, técnica em contabilidade. Prezado senhor, enviamos em formato digital através de CD os arquivos dos balancetes mensais e os extratos bancários impressos no mês de agosto de 2018 da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, Fundação Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Social, Fundo para Infância e Adolescência, Fundo de Habitação e Interesse Social e Fundo Municipal de Turismo. Sem mais que se apresente para o momento, somos muito atenciosamente Suelen Schroeder, contadora. Ofício Gabinete número 324. Excelentíssimo senhor, através do presente e na forma do disposto do regimento interno da Câmara de Vereadores, estamos substituindo a mensagem número 86/2018, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Negrinho, Preferine e da outras providências. Colocamos-nos à disposição para outros possíveis esclarecimentos. Atenciosamente, Júlio César Roncone, Prefeito Municipal. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2696/2018. Autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento da Fundação Municipal de Esportes de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2697/2018. Autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2698/2018. Autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante leilão público, bens imóveis considerados inservíveis para a administração e bens imóveis que se encontram sem destinação específica e mau estado de conservação. Projeto de Lei Ordinária número 2700/2018. Autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento da Fundação Municipal de Esportes de Rio Negrinho e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2701/2018. Autoriza abrir crédito suplementar ao orçamento do município de Rio Negrinho e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 2699/2018, de autoria do vereador Luciano Alves. Dispõe sobre a permanência e comportamento em espaços públicos como praças, parques e prédios públicos. Indicações. Número 645 do vereador Veloso.
solicita ao Departamento de Trânsito de Rio Negrinho, Detranrine, estudos para a manutenção de sentido para mão única nas ruas Roberto Martin e Henrique Schwartz, no centro. Indicação 646 do vereador Luciano. Solicita transposição das azaleias que servem atualmente como cerca viva no cemitério Parque da Colina, para uma posição mais próxima do passeio na Rua da Paz, no centro. Indicação 647 do vereador Luciano. Solicita manutenção com patrulhamento e ensaibramento da travessa Augusto Biner, no bairro São Rafael. Indicação 648 do vereador Pablo. Solicita reparos no pavimento asfáltico da rua José Maria Cardoso da Veiga, proximidades do número 365, no bairro Bela Vista. Indicação 649 do vereador Pablo. Solicita por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura a manutenção em Boca de Lobo existente na rua Tiburcio de Carvalho, em frente à Escola Municipal de Educação Básica Professora Lucinda Maros Pscheit, no bairro Vista Alegre. Indicação 650 da vereadora Liliana. Solicita o patrulhamento e ensaibramento das estradas do interior do município de Rio Negrinho. Indicação 651 da vereadora Liliana. Solicita ao Poder Executivo para que sejam incluídas no programa Antipó as ruas Francisco Inque e José Batista Sobrinho, ambas no bairro Vista Alegre. Indicação 652 da vereadora Liliana. Solicita por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura a desobstrução de bocas de lobo na rua José Batista Sobrinho, em toda a sua extensão, bem como na rua Jorge Rickel, nas proximidades do número 1090, no bairro Vista Alegre. Indicação 653 da vereadora Liliana. Solicita a construção de calçadas na rua Carlos Milbauer, no bairro São Rafael. Indicação 654 da vereadora Liliana. Solicita que seja instalada faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Otto Sternat, proximidades do número 362, na divisa dos bairros Cruzeiro e São Rafael. Indicação 655 da vereadora Liliana. Solicita a desobstrução de bocas de lobo na rua João Vantoski, proximidades do número 370, no bairro São Rafael. Indicação 656 da vereadora Liliana. Solicita a manutenção de todas as calçadas em Petit Pavé, na área central do município. Indicação 657 do vereador Ivo. Solicita reparos no pavimento asfáltico da rua Santa Catarina, proximidades do número 334, no bairro Bela Vista. Indicação 658 do vereador Ivo. Solicita a construção de calçadas ao longo da rua Jorge Rickel, no bairro Vista Alegre. Indicação 659 do vereador Ildefonso. Solicita a substituição de lâmpadas queimadas, bem como que se efetue a revisão do sistema de iluminação nos postes da rua Luiz Bernardo Ousen, no bairro Cruzeiro. Indicação 660 do vereador Ildefonso. Solicita ao Poder Executivo para que seja incluído no programa Antipó a rua Maria de Lourdes Pilate, no bairro Vila Nova. Indicação 661 do vereador Pablo. Solicita ao Departamento de Trânsito de Rio Negrinho, Detranrine, estudos para a mudança de sentido para a mão única das ruas Prefeito Hugo Fischer e José Maria Cardoso da Veiga, ambas no bairro Bela Vista. Indicação 662 do vereador Luciano. Solicita o rebaixamento do nível da rua Miguel Ack, no bairro Cruzeiro, bem como que a via seja incluída no programa Antipó. Indicação 663 do vereador William. Solicita a manutenção com reparos urgentes na rua Teodoro Martins de Oliveira, no centro. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Billy, quero registrar e agradecer a presença do presidente da Assembleia de Deus, pastor João, aqui de Rio Negrinho. Muito obrigado pela presença. Também do presidente do Conselho dos Pastores, pastor Xavier. Quero agradecer a presença também da Zenilda, suplente de vereadora, da vereadora Eni Pac, que está aqui, também do seu Aldo Pac, presidente do PDT, assim como o suplente Herman, que também está prestigiando essa sessão. Sejam todos muito bem-vindos. Entramos agora na hora do dia. Encaminho os projetos de lei ordinário número 2.696, 2.697, 2.698, 2.699, 2.700 e 2.701/2018 para análise das comissões competentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 2.695/2018, da autoria do Poder Executivo.
Projeto de Lei Ordinária número 2695/2018 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais à empresa Artaxerxes, distribuidora de produtos alimentícios Eireli ME, e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos fiscais com isenção de tributos municipais por 5 anos para a empresa Artaxerxes, distribuidora de produtos alimentícios Eireli ME, pessoa jurídica de direito privado, localizado na rua Alberto Francisco Miller, número 401, no bairro Industrial Sul, em Rio Negrinho, Santa Catarina. O proprietário da empresa, o senhor Fernando Luiz Tandler, está solicitando o apoio da Administração Pública Municipal para a expansão de sua produção e o projeto foi motivado pelo potencial da região em fornecer algumas matérias-primas, entre elas leite e legumes, leite para a fabricação de licores e legumes para a industrialização de molhos e temperos. A empresa deverá gerar inicialmente 2 empregos diretos e, conforme o crescimento nas vendas, esse número irá aumentar a 6 empregos indiretos e já recebeu parecer favorável da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, o CMDE, em 30 de agosto de 2018, que objetiva opinar quanto à idoneidade para fins de incentivos fiscais, através da Lei nº 1603, de 2 de dezembro de 2003. Prefeitura Municipal, Júlio César Roncone. O projeto está em discussão. É em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 168/2018, de autoria do Poder Executivo. Mensagem número 86/2018. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos submetendo à apreciação dos nobres integrantes dessa Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Rio Negrinho, Preferine, e da outras providências. O município de Rio Negrinho contabiliza no seu ativo financeiro uma dívida de R$ 42.884.547,16, proveniente de tributos, especialmente impostos, taxas, contribuição de melhoria e tarifas que os contribuintes não pagaram, o que permanece nos registros, gerando ações administrativas de controle, cobrança, inclusive judicial, avolumado e comprometendo os serviços de manutenção fiscal da Fazenda Municipal. Já tendo o município desencadeado diversas ações com o objetivo de arrecadar esses valores dos contribuintes inadimplentes e só obtendo algum resultado na forma incentivada, estamos, então, propondo a reedição do Preferine no exercício de 2018, que permitirá a concessão de anistia de juros e multas, buscando com isto recuperação desta dívida e incrementando a arrecadação municipal. Por oportuno, apresentamos em anexo a esta mensagem do incluso projeto de lei a declaração do ordenador das despesas nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Considerando a relevância desta ação com prazo estabelecido, apresentamos o presente projeto de lei aos nobres vereadores. Contando com a pronta atenção de vossas excelências, aproveitamos o ensejo para reafirmar nossos protestos de consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, Júlio César Roncone. O projeto está em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Passamos agora à pauta dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 131/2018, de autoria do vereador Silvio. Requerimento número 131. Requer da Vigilância Epidemiológica informações referentes aos procedimentos adotados para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya em Rio Negrinho. Justificativa.
Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações sobre quais procedimentos vêm sendo adotados pela vigilância epidemiológica para o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika e chikungunya em Rio Negrinho. Requeremos informações a respeito da quantidade de armadilhas espalhadas pelo município, bem como a relação dos locais onde o método de controle vem sendo empregado e ainda a quantidade de focos encontrados do mosquito na cidade. Diante do exposto, solicitamos o atendimento a nosso pedido com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria do vereador Silvio Cus. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os dois secretários presentes, nosso pastor João, sempre bem-vindo a esta casa, e a todos os outros presentes. Esse requerimento eu fiz até a pedido de uma pessoa da comunidade, mas no sentido de mexermos com esse assunto nessa época de verão. Sabemos do trabalho da Secretaria da Saúde através da Vigilância, que é um trabalho sério, trabalho que já conheço há anos também. Então, a gente sabe que eles fazem da melhor forma, mas é muito bom, e por isso que eu fiz o requerimento, nós tocarmos esse assunto, falarmos esse assunto nessa época, porque tem pessoas ainda que não cuidam da questão da dengue. E também, com a resposta ao requerimento, até eu gostaria de fazer uma visita lá na Vigilância para ver com o pessoal alguns lugares, por exemplo, empresas que, de uma forma que tinha um barracão, vamos supor, de 2.000 metros quadrados, hoje, de repente, encolheram esse barracão para 1.000 metros e ficou 1.000 metros parado. E, nesse sentido, de repente, pode ser que aquela armadilha que eles estão usando hoje esteja só no lugar onde o pessoal está trabalhando. Essa outra área abandonada pode estar com problemas, de repente, que venha a gerar o foco da dengue. Então, acho que é mais do que justo nós, como vereadores, nós, como representantes da comunidade, falarmos desse assunto e, quanto mais possível, divulgar. E, com certeza, a resposta da Vigilância será uma resposta concreta, mas, com certeza, a gente deve prestar atenção nesse assunto, porque é um assunto sério. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Liliana. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, comunidade aqui presente. Vereador Silvio, é muito louvável o requerimento, mas eu já vou aproveitar, então, eu acho que não deve ir fazer a visita na vigilância. Seria nessa quarta do dia 14, mas devido ao feriado e eles estarem trabalhando com o Natal Encantado, então ele vai acontecer no dia 21, na próxima quarta-feira. Eu continuo fazendo parte do comitê da dengue, né? Tanto que nós temos uma lei que está no jurídico, e, como diz o Cleverson sempre, né, que ele tem que ser cutucado, né, provocado para fazer, e ela já está praticamente pronta, que é de autoria minha e do vereador Pablo, e ali eles têm, naquele momento você vai, sabe assim, tem muita coisa que está sendo feita, essas armadilhas realmente, né, claro, ela é uma preocupação devido à proximidade do verão, como você disse, e nós estamos num corredor, essa é a maior preocupação do Comitê da Dengue sempre, porque o corredor, no caso da BR, é que é o problema. Quando tem um rodeio aqui, por exemplo, eles passam aqui por dentro. Tem um negócio de qualquer outro tipo de evento, em Mafra, tudo passa-se na BR. Tanto que ali, bem próximo, naquele terreno baldio, próximo do trevo, vai ser colocado exatamente uma placa, um banner, sei lá, bem grandão, pedindo, né, para que as pessoas cuidem exatamente dos seus até quando vem com o carro, né, para evitar esse tipo de problema. Segundo o nosso trabalho ali, sempre foi feito, uma das coisas que a gente percebeu, que todos os focos eles são vindos, né, eles não são nascidos e criados aqui, sabe? Eles migraram para cá, eles foram trazidos por alguém. Então, claro, sem querer, né, mas trouxeram. Então, no dia 21, já estão convidados, quem quiser, né, sempre a gente se encontra às 8 horas da manhã, ali na sala de reuniões da saúde. Então, é bem interessante,
porque daí lá a gente sempre procura ir em todos esses lugares e a gente também fica sabendo que os meninos da vigilância daí fazem, no caso das armadilhas, né? Porque é todo um procedimento lá de pegar a amostra, daí tem que incubar a amostrinha, daí tem que levar para Canoinhas, que daí lá que é feito o processo para ver se é a Aedes ou não é, né? E hoje a maior preocupação, vereador Silvio, nem é com esses, né? Tem um outro, não lembro agora exatamente o nome dele, é alguma coisa com chococo lá, que o nome é bem assim, esquisito, e esse ele é bem mais resistente, porque o maior problema dele é que ele vai se adaptando ao clima. Então, independente de frio ou de calor, ele consegue sobreviver. Ele fica adormecido, ele tipo hiberna, né, por um tempo, e quando chega o verão, ele volta todo. Então, está convidado no dia 21, se quiser fazer presente, tá bom? E é sempre bom fazer esse tipo de requerimento, até para que todos também saibam que outras pessoas estão fazendo esse trabalho também. E um dos focos, né, foi encontrado, não sei se o vereador lembra, um requerimento que nós fizemos há algum tempo atrás, daquela área verde, foi bem próximo daquilo, infelizmente. Seria isso, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Quero registrar e agradecer a presença da Eliette da Cruz, presidente da CIRN, muito obrigado pela sua presença, e também do Miro, popular Miro, da CIA Teatral Arlequim. Muito obrigado, Miro, pela presença também. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 132/2018, de autoria do vereador Luciano. Requer informações da Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, ASPRINE. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento a esta associação, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos as seguintes informações: cópia de seu estatuto, relatório de prestação de contas do exercício 2018 até o mês de outubro, relatório detalhado dos servidores atualmente cedidos pela municipalidade, bem como seus proventos. Solicitamos ainda a porcentagem de gratificação acrescida ao salário que cada um dos servidores que ocupa cargo junto à associação recebe atualmente. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria do vereador Luciano Alves. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, todos os presentes. Nós estivemos aqui com o Edson Plácido alguns meses atrás, e ele comentava que a Associação dos Servidores, a ASPRINE, ela estava com algumas dificuldades, que alguns servidores estavam inadimplentes por causa de alguns vales que eles pegam, e no momento de fazer a prestação de contas lá no fim do mês, de pagar isso, de descontar da folha, acabava não vindo esse repasse lá para eles. Então, me surgiu essa ideia de fazer esse requerimento para realmente saber como que está esses repasses, como que está a prestação de contas, se está negativo, se não está, como é que está sendo feito a aplicação dos recursos dentro da própria ASPRINE. Então, seria realmente por uma questão de uma fiscalização mesmo. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 133/2018, da autoria do vereador Silvio. Requer do Poder Executivo estudos de viabilidade para ampliação nos prazos de parcelamento de quem aderir ao Programa de Recuperação Fiscal de Rio Negrinho, Preferine, destinado a promover a regularização de créditos tributários no município. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista a oportunizar que mais cidadãos rionegrenses possam aderir ao Programa de Recuperação Fiscal do município. Entendemos que a atual legislação, que permite que os valores das dívidas com a municipalidade podem ser parcelados em até 36 vezes, ainda impossibilita que grande parte da população fique em dia com seus tributos.
Tal fato ocorre porque muitos munícipes possuem dívidas altas e, portanto, seu parcelamento em 36 vezes pode acabar comprometendo de forma excessiva sua renda. Assim sendo, requeremos que o parcelamento possa ser feito em até 72 meses, respeitando que o valor mínimo de cada parcela desta modalidade seja de 10 UFRMs, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física, na data da consolidação dos débitos. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria do vereador Silvio Cus. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Silvio. Então, senhor presidente, senhores vereadores, algumas vezes já comentei nesse assunto, tanto na sala de reuniões, com a doutora Ana, com até o prefeito Júlio já, que nós temos hoje a lei dos 36 meses de parcelamento, seja de qualquer espécie de dívida com o executivo. Temos loteamento, que tem terrenos ainda que estão para ser cobrados, inclusive judicialmente, e eu até já conversei com algumas famílias lá no Morada do Sol, por exemplo, onde a família ganha um salário mínimo e a parcela hoje chega a 300, 350 reais. Quer dizer, a dívida está em 20 mil reais, se for dividir, dá mais ou menos isso aí mesmo. Então, o que nós queríamos? Que esse parcelamento fosse a 72 vezes, ou 60 meses que fosse, que automaticamente iria baixar a parcela num valor acessível para essas famílias conseguirem pagar. E automaticamente seria mais pessoas procurando a prefeitura para acertar os seus débitos com o executivo. E por isso que eu falo, esse preferindo agora, até nós não sabíamos, vai ser agora já do dia 20 de novembro em diante, talvez não haja tempo de fazer esse projeto das parcelas passar para 72 vezes. Mas se for que desse para fazer via decreto, alguma coisa assim, com certeza iria reforçar o cofre da prefeitura, no sentido de muitas famílias, muitas pessoas iriam vir procurar para fazer um parcelamento mais longo, com juro mais baixo, é óbvio, para que eles tenham acesso e consigam pagar certa parcela. Porque também não adianta vir ali fazer um preferine e não dar conta de pagar depois, pagar uma parcela e não pagar depois. Aí complica mais ainda, porque daí vai para o fórum, é bem mais complicado. Então, o que a gente quer? Que esse projeto saia, né, da conversa que eu já tive com o prefeito Júlio, com a doutora Ana, e que venha para nós votarmos. Se for para votar, nós vamos votar, claro, e se der fazer via decreto, o prefeito faz lá pelo gabinete mesmo, mas com certeza nós vamos divulgar para as famílias, para essas pessoas que estão inadimplentes, e eu vejo que a coisa vai fluir junto ao preferido para o executivo. Seria isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Quero registrar e agradecer a presença do Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Tivemos a sessão na segunda-feira passada lá no loteamento Paulo Becker. O Vanderlei faz parte, é membro do vice-presidente da Associação de Bairros lá do Industrial Norte. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 134/2018, da autoria do vereador Ildefonso. Requer por parte do Poder Executivo informações referentes aos gastos com revitalizações nas unidades de ensino da rede municipal entre os anos de 2013 a 2016. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário tendo em vista obtermos informações referentes à quantidade de unidades de ensino, escolas e centros municipais de educação infantil, CEMEIs, que foram revitalizadas na gestão passada. Requeremos o valor gasto com essas obras, através de relatório individualizado discriminado por unidade de ensino, bem como quais melhorias foram implementadas nessas unidades. Diante do exposto, solicitamos o atendimento a nosso pedido com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria do vereador Ildefonso Pilati. O requerimento está em discussão. Em votação no painel. Então, retorna ali. O Ildefonso vai fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadora Liliana, todos os demais vereadores, a comunidade em geral, nossos secretários, nossos suplentes a vereadores, a Cirne, a dona Eliette, aos internautas, à imprensa, falada, escrita. Eu quero
me referi a esse requerimento, assim, porque nós temos visto nos últimos tempos o grande pedido das unidades escolares, dos CMEIs, por reforma, pedidos por melhorias, até em alguns locais, onde nesse período de chuva que foi prolongado, a gente teve problemas assim de goteiramento e coisa mais. Então, é uma questão realmente de esclarecimento, porque se houve reformas, a gente precisa ver realmente qual foi a qualidade do material utilizado, como foi feita a reforma, enfim. É preciso que a gente passe realmente a se preocupar com essas entidades educacionais. A qualidade da educação, ela não passa somente no reconhecimento do profissional. É muito importante e é extremamente necessário. Mas o espaço onde se recolhe as nossas crianças, o espaço onde o profissional passa 40 horas semanais, alguns 30, alguns 20 horas semanais, é um local sagrado para que ele possa desenvolver e desempenhar bem as suas funções como educador. Então, pode ter certeza que depois a gente vai pedir também um requerimento fazendo a observação daquilo que já foi feito de investimento durante esses 2 anos para a reforma e para a manutenção das atividades educativas nas escolas e CMEIs. O que realmente nos preocupa é essa quantidade de escolas que apresentam tantos pedidos de revitalização. Então, é uma questão realmente de observar que, se de fato houve reformas, como elas foram feitas e qual a empreiteira, qual o material que foi utilizado, a qualidade do material, para que a gente não cometa os mesmos erros fazendo reformas que duram tão pouco tempo. Afinal de contas, né, eu fiz um requerimento até 2016, porque hoje nós estamos em 2018. Eu não acredito que ninguém de nós faz reforma na casa a cada 2 anos. Né? Se eu emprego material de qualidade, se empregamos mão de obra de qualidade, nós não vamos ter uma obra deteriorada a cada 2 anos. Então, é preciso realmente que a gente observe essa questão. Seria, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 135, para 2018, autoria dos vereadores Abel, Ivo, Billy, Veloso, Luciano e Ildefonso. Requer por parte do SESC, Serviço Social do Comércio, informações a respeito do processo para a construção da unidade junto ao imóvel da antiga Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, na rua Carlos Weber, no centro. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento a esta entidade, esclarecemos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações atualizadas sobre o projeto para a construção de uma unidade deste serviço no município de Rio Negrinho, em 20 de setembro de 2016, através da Lei nº 2.667, que autoriza a concessão de uso de bens públicos do município de Rio Negrinho ao Serviço Social do Comércio, SESC, e da outras providências. Foi cedido para o uso da entidade até 31 de dezembro de 2041, um terreno urbano com área de 4.450 metros quadrados e 80 decímetros quadrados, situado na rua Carlos Weber, no centro da cidade de Rio Negrinho, matriculado sob o número 7.615, no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Negrinho, contendo uma edificação em alvenaria com área
de 2.796,60 metros quadrados, passados mais de 2 anos da concessão do imóvel, porém, as obras não foram iniciadas, e sendo assim, requeremos informações sobre o plano de ação da entidade com o cronograma para início das obras, bem como as benfeitorias previstas para serem implementadas no imóvel em questão. Diante do exposto, solicitamos o atendimento a nosso pedido com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria dos vereadores Ildefonso, Abel, Ivo, William, Veloso e Luciano. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Veloso. Boa noite a todos os presentes, boa noite ao senhor presidente, nosso presidente do partido também, seu Aldo Packer, nossos amigos, boa noite. Segundo informações a mim passada, agora de pouco, ao ler pela direção do SESC, o seu Conrado Tremel, esse projeto já foi para o planejamento e voltou agora essa semana para fazer algumas adequações no estabelecimento. Então, está em andamento, segundo ele, pediu para mim dar a palavra aqui, e assim que tiver essas adequações feitas necessárias, que foi pedido pelo planejamento, será reenviado novamente para prosseguir o trabalho. Obrigado, vereador Veloso. Com a palavra, o vereador Ildefonso. Então, a gente discutiu isso antes dessa informação, né? Mas realmente é uma questão de a gente obter essas informações, que o SESC realmente possa vir e fazer esse investimento e fazer um bom uso desse imóvel, depois de ter feito todo o processo de reforma. Mas é uma área realmente central da cidade, que, de certa forma, né, nos deixa assim tristes ao vermos uma obra naquela situação atual. Mas, com certeza, se existe esse compromisso, né, do Serviço Social do Comércio, ele vai ser retomado, como foi dito aí o projeto, e como foi lido também pelo vereador Billy, nessa concessão a longo prazo, até 2041, né, nessa sessão do uso do prédio. Então, esse investimento, com certeza, será feito e valerá a pena, não só para o município enquanto município, mas principalmente para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que realmente precisam se profissionalizar, para aqueles que realmente precisam dessa atenção, né, do SESC, no caso do Serviço Social do Comércio. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Billy. Eu só queria colocar que hoje comentava com a vereadora Liliana, recebi um vizinho aqui da antiga Fundação Hospitalar, que me relatou que tem uma sala ali que está juntando água, está chovendo dentro, e por causa dessa água parada está infiltrando na parede da casa dele. Ele já entrou em contato com a prefeitura para que eles fossem resolver, a prefeitura falou que é de responsabilidade do SESC, e ele acabou telefonando para o SESC, e eles falaram que era para cobrar da prefeitura o conserto. Então, a gente solicita aqui o mais breve possível essa resposta para que a gente saiba realmente de quem que é esse problema, que possa ser resolvido o quanto antes. Obrigado. Obrigado, vereador Billy. Com a palavra, a vereadora Liliana. Então, era exatamente o que eu ia comentar do Billy, porque no começo desse ano, o mesmo seu Paulo, ele veio aqui e, na época, a gente fez uma indicação, e foi, não sei, final do ano passado, começo desse ano, quando foi colocado aquele tapume ali na frente, que na época, a minha indicação, o meu requerimento até foi, era pedindo exatamente para tomar providências, porque lá tem muitas telhas quebradas, e, como disse o vereador Silvio, tem a EDS hoje é um problema, e lá tem muita água parada. Eu fui lá, porque na época não tinha ainda nós pulamos o muro lá da Casa São Paulo para poder chegar, porque eles já tinham colocado o tapume. Então, lá realmente está bastante perigoso. Foi fechado para que os meliantes, na época, tinham tacado fogo e feito algumas coisas, então foi fechado. Na época, conversei com o Conrado, e realmente o projeto é sensacional. Tem creche, tem muitas formações, tem muita coisa boa. Só que realmente está demorando um pouco para acontecer, e nós não podemos ficar aí discutindo se é responsabilidade da prefeitura ou é do SESC. Na realidade, nós temos que ir lá. Eu acho que se fosse alguém lá bem
com vontade e pegasse uma broca bem grandona e furasse aquela laje, aquela aguaceira já ia embora, já resolvia um dos problemas, né? E aí até dava para esperar, porque realmente no centro da cidade é bastante feio, né? Assim, uma obra, porque ele era um hospital, nossa, ele era um hospital tão bonito, ele era uma obra muito bonita, né? Os banheiros sanitários, eu acho que deve ter permanecer do jeito que eles eram, porque eles eram uma coisa assim, um pouco da história de Rio Negrinho. O azulejo que estava lá é da época da Serra Marte, então tem que ser preservado, mas também tem que descobrir quem é hoje o responsável por fazer essa faxina, por fazer esse trabalho. Então, seria isso. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 136/2018, da autoria do vereador Silvio. Requer da organização da Copa de Laço de Rio Negrinho informações referentes aos recursos repassados para o evento, bem como a discriminação da aplicação desses valores, subdivididos em etapas. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento à organização da Copa de Laço de Rio Negrinho, justificamos que o mesmo se faz necessário, tendo em vista obtermos informações sobre os recursos repassados para o evento, bem como se parte dos mesmos é de origem do poder público. Questionamos ainda a quantidade de inscrições realizadas por equipes duplas e de forma individual, bem como os valores arrecadados com essas inscrições, bem como onde esses valores são aplicados. Por fim, requeremos informações aos valores repassados aos proprietários de canchas durante a realização de cada etapa da competição. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria do vereador Silvio Cus. Requerimento está em discussão. A palavra o vereador Silvio. Então, esse requerimento, até o Ilmo estava por aqui agora, é um dos organizadores da Copa, é justamente para, como eu vou dizer assim, para muitas pessoas que participam, eu também participo da Copa, saberem da forma que é investido o dinheiro, tanto passado pelo poder público, como o dinheiro das inscrições que vai para a premiação. Porque nesse grupo, que a gente tem um grupo ali de várias pessoas que participam, um fala uma coisa, outro fala outra, então esse requerimento justamente é para isso, para que nós tenhamos a resposta e a resposta seja uma só, que todos falem a mesma linguagem dentro da organização da Copa. Seria isso, senhor presidente. A palavra ao vereador Luciano. Eu queria me pronunciar a respeito desse requerimento, vereador Silvio, que eu não vejo por que fazer um requerimento deste, até porque nós aprovamos muitos repasses de verba e quando a entidade lá recebe essa verba, ela é uma entidade não governamental, ou seja, ela não é uma entidade que a prefeitura tenha algum poder sobre ela, a não ser o erário que foi transmitido para ela. E quando é repassado esse dinheiro, eu, como fui diretor de escola há 12 anos, professora Liliana, professor Ildefonso, nós recebíamos muitas verbas do governo federal, governo estadual, e nós tínhamos que prestar conta dessas verbas. Nós temos prazos lá para executar todo aquele dinheiro. Então, eu não vejo razão para fazer uma fiscalização agora de uma coisa que está em andamento. Nós precisaríamos esperar que a Copa de Laço, que está sendo realizada por uma entidade não governamental, primeiro termine a Copa de Laço, faça sua prestação de contas, devolva a prestação de contas para a Fazenda Municipal, e aí sim nós podemos entrar com um requerimento desse tipo, para saber onde foi aplicado o dinheiro, se a 8666 foi levado bem à risca, se foi feito 3 orçamentos, se não foi feito nenhum tipo. Aí sim, eu acho que nós poderíamos fazer uma fiscalização e saber se houve algum superfaturamento de alguma atividade, alguma coisa assim. Eu não vejo, na minha opinião, necessidade, né, de fazer uma fiscalização em um órgão que não é governamental. Seria isso, muito obrigado. A palavra ao vereador Ivo Antunes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras e vereadores. E boa noite a todos que estão aqui. Eu peço que o senhor Silvio retire esse projeto. Ok, obrigado, vereador Ivo Antunes. Está a teu critério,
ao pedido do vereador Ivo Antunes, solicitando para que você retire o requerimento. Você fica à vontade, você é o autor do requerimento, eu devolvo a palavra. Eu não vejo porquê. Ei, nós somos vereadores, estamos pedindo uma informação referente aos gastos da Copa, vereador Luciano. Nós temos um repasse da Prefeitura, que é o repasse que vai ter a prestação, é óbvio que sim, entendemos muito bem disso, porque eu já fui organizador da Copa, e temos um outro dinheiro da Copa, que é o dinheiro das inscrições, que é para premiação. Eu só quero esclarecer essa questão para que todos os envolvidos na Copa estejam cientes do que está acontecendo. Ninguém, de forma alguma, eu estou fazendo assim um requerimento achando que tem desvio de dinheiro, que tem isso, que tem aquilo. É esclarecimento. E eu, como vereador, e vocês, como vereadores, temos todos esse direito de fazer, e dificilmente um requerimento aqui é votado ao contrário, porque se votar ao contrário tem coisa errada. Então, o requerimento está aí e eu não vou retirar. Obrigado, vereador. Peço a parte, senhor presidente. Pode falar. Vereador Silvio, como eu disse, né, é uma entidade não governamental. Se nós tivermos que agora fiscalizar órgãos não governamentais, temos que pegar o Grupra, temos que pegar a questão da rede feminina, o Grêmio Vila Nova, todas as que ganham dinheiro da prefeitura vão ter que ser fiscalizadas. Nós não temos nada a ver com o que o Grêmio Vila Nova, por exemplo, cobra dos pais dos alunos para fazer um evento, para levar para... Meu filho participou do Grêmio Vila Nova, o filho da professora Liliana participou. Quantas vezes nós mandamos dinheiro lá para o Grêmio Vila Nova e, às vezes, na mesma semana, o prefeito em exercício mandava, às vezes, uma verba lá para o mesmo evento. Eu lembro de uma viagem, por exemplo, já que eu estou falando do Grêmio Vila Nova, eu não tenho nada contra eles, acredito que está tudo certinho lá também, mas uma viagem para São Mateus do Sul, que teve verba da prefeitura, repasse da prefeitura, e nós tivemos que ainda, né, o seu filho também foi, pagar do bolso a viagem dos alunos. Quer dizer, o que é feito com o dinheiro lá, aquele dinheiro à parte, eu acho que tem que ir lá na pessoa que é o presidente da entidade que recebeu o recurso e perguntar para ele. A Câmara de Vereadores se exime disso. Nós temos que saber do erário, do dinheiro público. Dinheiro público está sendo bem aplicado? Não está? Prestação de contas na mão, vamos dar uma olhada, vamos trazer uma auditoria e vamos para cima dessa entidade. Caso contrário, se é uma outra coisa, uma outra atividade paralela que está indo junto, eu não sei para que serve esse dinheiro, também não participei lá de nenhuma etapa ainda, quero ir, gosto muito, né, sou um apreciador, mas eu não vejo porquê. Seria essa a minha opinião. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Luciano. Com a palavra, o vereador Ildefonso. Eu vejo que o requerimento está pedindo informações sobre os recursos repassados para o evento, bem como se parte dos mesmos é de origem do poder público. Parece que a gente aprovou aqui o chamamento, né? E com certeza existe dinheiro público, mas ainda só foi repassada uma parcela disso. A gente sabe que foram realizadas 2 etapas da Copa de Laço, só foi repassada uma parcela das 4 que haviam sido programadas, né? As 4 etapas da Copa de Laço. Uma foi transferida devido ao mau tempo. Eu não participo, né, de nenhuma equipe, mas é isso que eu tenho de conhecimento. Então, eu vejo assim que talvez essa questão seja um pouco precipitada, para que a gente possa, de repente, fazer uma exigência, através de um requerimento, para pedir informações de uma coisa que só foi realizada aí, no máximo 50% até o momento. Acho que, como foi dito aí pelo professor Luciano, vereador, que realmente as questões desses chamamentos, que é dinheiro público, nós devemos sim investigar e prestar conta, né, e pedir as prestações de contas. Mas não dá para fazer prestação de conta quando alguma coisa ainda está em andamento ou está pela metade. Quando se faz o chamamento, se dá o prazo final da prestação de conta. Se existe, talvez, algum comentário, como o vereador falou, entre os organizadores ou o pessoal que participa, que não sabe isso, daquilo, daí não cabe, talvez, nesse momento, a gente resolver. Uma coisa que é uma coisa particular das organizações da Copa de Laço.
Seria isso. Obrigado, vereador Ildefonso. Com a palavra a vereadora Liliana. Eu sou favorável à prestação de contas, Silvio, porque todas as entidades prestam conta, todas, né, no final do evento. Então, se ainda está acontecendo, de repente, Silvio, até porque vai demorar a volta, o retorno a resposta do requerimento vai demorar, sempre está demorando. Então, até chegar, de repente, já terminou, e é assim que vai funcionar. Porque a Grupa faz a prestação de conta deles. Vocês devem lembrar que, na legislatura passada, nós tivemos um problema que nunca mais pudemos ajudar o Ipiranga, lembra? Que eles não conseguiram fazer a prestação de conta. Exatamente. Então, todo mundo tem que fazer prestação de conta. Então, eu não vejo por que tirar o requerimento, e o que pode ser feito é esperar até terminar, né, Silvio? De repente, a Copa de Laço. E daí que venha essa prestação. E que venha sendo respondido tudo que você acabou de perguntar. É normal pedirmos prestação de conta, gente. O vereador Ildefonso acabou de pedir, da legislatura passada, das obras feitas nas escolas. Isso é normal. Foi feita alguma coisa errada? Foi. Tem muita coisa que você gasta? Claro que tem. Mas também é dinheiro público, é dinheiro que nós precisamos dar conta dele. Então, eu sou favorável que permaneça o requerimento, mas que venha, de repente, lá no final, como todas as outras entidades, Silvio. Mas eu sou a favor. Palavra ao vereador Billy. Só para me posicionar aqui, eu sempre sou favorável a pedir prestação de contas, a pedir informações aqui, né? Eu jamais votaria contrário ao pedido de informações, mas eu acho que o Silvio poderia entender e esperar talvez acabar essa etapa, acabar a etapa da Copa de Laços, para daí pedir as informações, do que pedir uma coisa agora pela metade. Então, eu quero dizer, se for para votação, eu vou acabar me abstendo do voto, para não ir contrário, mas eu acho que deveríamos, sim, esperar acabar a Copa de Laços. Obrigado. A palavra ao vereador Pablo. Eu sou favorável a esse requerimento. Nós estamos aqui para fiscalizar, como o Luciano falou, e Ildefonso, todas as entidades recebem, prestam conta, então, é como a Liliana falou, se quiserem mandar a resposta, Silvio, no final da Copa, se bem que a Copa vai acabar só outro ano, né? Então, eu acho que não tem nada mais. Eu sou favorável. Diante de todas as manifestações, eu praticamente não voto, mas faço mais um pedido ao vereador Silvio, para que, se quiser retirar ou se quiser manter ainda, né, eu acho também que o tempo da prestação de contas é especificado. Quando há um repasse de verba pública, realmente, nós temos que fiscalizar. Isso é dever nosso. Dever nosso, vereador. O senhor está certo, o senhor já foi organizador da Copa de Laço. Eu não sei quantos anos já foram realizados, mas vocês que participam, Pablo, Silvio, né, o Ronei também participa, devem ter lá o seu regimento interno. Esses dados você deve conseguir facilmente com os organizadores, porque você é do meio, né? Agora, ao que concerne o dinheiro público, com certeza, nós temos que saber, mas nós temos que dar tempo à prestação de contas. Essa é a minha posição, tá, vereador? Mas você fica à vontade. Quando o requerimento continua em discussão. Veloso, com a palavra, vereador Veloso. Obrigado. Eu também sou a favor de a gente estar vigiando, né, os gastos públicos, mas eu sou da seguinte opinião, coloco uma parábola aqui, que geralmente quando você está abastecendo o seu carro no posto, você está de olho na bomba, mas não consegue pagar ela ainda, né? Então tem que esperar, como os demais falaram aqui, esperar o relógio da bomba parar, para depois chegar até no caixa e pedir o seu cartãozinho ali, como se chama, o comprovante de pagamento, e aí a gente vai conferir com a bomba, ver o que acontece, né? Então essa questão fica parecida praticamente, né? Então, como a Liliane falou, esperamos acabar, então, no caso, para saber. Ok, então, coloco, então, o requerimento em votação.
Então, o requerimento foi reprovado por 4 votos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 137/2018, da autoria do vereador Pablo. Requer por parte do Poder Executivo informações a respeito da indicação dos representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Empresarial Acirne, Sindilojas e Sindicom para a composição da Comissão Especial da COSIP, como representantes de entidades empresariais e de classe prevista através da Lei Complementar número 108/2016, que alterou a Lei Complementar número 23 de 2002, em seu artigo 12A. Justificativa. Ao encaminharmos o presente requerimento ao Poder Executivo, esclarecemos que o mesmo se faz necessário para que se proceda à regularização do que prevê a Lei Complementar número 108/2016, bem como atender à Recomendação 003/2018 do Ministério Público de Santa Catarina, a indicação de membros das entidades empresariais CDL e Acirne e de classe, Sindilojas e Sindicom, se faz necessária, pois tais entidades foram as que, quando da necessidade de revisão dos valores do custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP, realizaram a proposição da constituição de uma comissão especial que vem dar a transparência aos gastos da COSIP, assim como propor ações que venham a reduzir seus custos. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria do vereador Pablo Ricardo Ribeiro. O requerimento está em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Palavra ao vereador Pablo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa escrita e falada. Esse requerimento aqui eu fiz, então, porque o Ministério Público julgou e deu um prazo de 30 dias. Que seja adotado medidas para que o prazo de 30 dias úteis promova-se a edição do decreto de nomeação dos membros da Comissão Especial, que se refere ao artigo 12 da Lei Complementar Municipal 23 de 2002. Que o Poder Executivo, né, possa pôr em pauta lá, que coloque a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Cirne, Sindilojas, que façam parte da fiscalização, como teve a questão da COSIP, que já foi debatido aqui na Câmara várias vezes, e agora o Ministério Público julgou e deu um prazo para fazer essa comissão, para montar ela. Muito obrigado. Peço o apoio de todos. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 138/2018, autoria da vereadora Liliana. Requer por parte do Poder Executivo informações a respeito dos projetos de recuperação, preservação e conservação da nascente em imóvel da municipalidade às margens da rua Tereza Bileski Veiga, nas proximidades da esquina com a rua Marina Zatar Tavares, no bairro Campo Lençol. Justificativa. Ao encaminharmos a presente solicitação ao Poder Executivo, esclarecemos que a mesma se faz necessária, tendo em vista a necessidade da elaboração, por parte do setor competente, de um projeto específico para a recuperação, preservação e conservação de nascente em imóvel da municipalidade no local em questão, tomando como base a ideia de que a preservação de nascentes como essas é algo essencial para garantir a qualidade de vida da nossa população, bem como que tal pedido já foi objeto de solicitações apresentadas anteriormente por esta Casa de Leis nos anos de 2017 e 2018. Solicitamos atendimento a nosso pedido com a instalação de cercas ao redor do local mencionado, bem como demais ações visando a preservação daquela área com a maior brevidade possível. Câmara de Vereadores, 12 de novembro, autoria da vereadora Liliana Aparecida Schroeder Juric. O requerimento está em discussão. Palavra à vereadora Liliana. Renato, pode colocar as imagens? Então, ali nós temos algumas imagens. Se vocês olharem, essa caixa ali é a caixa de uma televisão velha. Lona, material tipo até de agrotóxico, de pacote de adubo, esse tipo de coisa, tudo que tem ali. Se vocês olharem, são muitas... É muito lixo num local só. Então, há algum tempo atrás, até o vereador Ronei, em 2017, o vereador Ronei foi lá, foi conversado, o Hélio veio e fez
tipo um duque, sei lá como é que chama aquilo. As placas foram colocadas pelo próprio dono do outro terreno, né, onde está essa área. Eles tiraram, eles derrubaram a placa, carregaram a madeira que estava segurando a placa de proibido jogar lixo. Ali, se vocês olharem, tem vestígios de tudo que vocês puderem imaginar, né? E naquele local também se cria galinha, não tem nada a ver contra as galinhas, nem contra o cavalo, mas, de repente, é um pouco equivocado a forma como se trata o meio ambiente. Alguns dias atrás, nós precisávamos fazer uma limpeza, e o Hélio, porque o Hélio, nessa parte, ele faz muito bem o serviço dele, é um dos secretários que a gente tem que tirar o chapéu, sim. Ele teve que contratar um pessoal para limpar uma valeta, porque não podia, o meio ambiente não libera para que seja entrado com uma retroescavadeira e feito a limpeza dessa área, dessa valeta, dessa área, dessa nascente. E aí, ao contrário da outra, que já estamos praticamente 2 anos, já estamos terminando o 2º ano, e a única coisa que a gente precisa, naquele local ali, que vocês estão vendo, o cidadão que mora na frente, é bem fácil dizer assim, mas é que se acabar aquela nascente, acaba o tanque da casa dele, da fazenda dele. Não tem nada a ver com o tanque da casa dele, porque lá embaixo, no final do terreno dele, ele tem o Rio Negro. Então, não é por causa do tanque do terreno dele, e sim é porque é uma nascente, e como uma nascente nós temos que cuidar, sim. Ele se prontificou, ele vai pagar todas as árvores para fazer, readequar o terreno. Nós só precisamos que a prefeitura vá lá e coloque-se uma cerca na parte da frente, na que fica de frente para Tereza Bileski, e que seja mudado, de repente, até porque nós temos lá um reservatório da SAMAI e uma ETE também, né, de tratamento de esgoto, e que ali, se vocês, numa das fotos, dá para ver, a foto eu tirei de canto, mas na parte que a SAMAI cuida está bem limpinho, está bem roçadinho, está tudo perfeito, né? E o outro lado, em compensação, está nessa forma como vocês também estão vendo. Então, por isso mesmo, o que a gente está pedindo são as informações do que vai ser feito ou do que já foi feito naquele local. Como eu disse, o Hélio já fez uma parte na rua que estava se desbarrancando, mas da forma como foi feito, o próprio trabalho que ele fez, daqui a pouco vai ter que ser refeito, até porque as pessoas não estão cuidando como deveria acontecer, certo? Então, é uma área de nascente e precisamos preservá-la, sim. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Em votação no painel. Aprovado por todos. Encerradas as votações, informo ao plenário que as indicações lidas no expediente do dia, as proposições aprovadas terão seu encaminhamento regimental. Passamos agora à tribuna popular. Convido o senhor Leandro Liberato dos Santos, que vai falar sobre as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O senhor tem 10 minutos, peço que não fuja do tema proposto.